Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a construção histórica da segurança e saúde ocupacional, num primeiro módulo, na situação internacional. Tá? Esse assunto vem desde a Idade Média e Antiga, época dos grandes filósofos, onde já foi possível a gente fazer associação de doenças relacionadas a elementos químicos, alguns segmentos críticos e até um embrião de criatividade para a utilização de equipamentos de proteção individual sem uma estrutura industrial por trás, né? Passamos algum tempo aí, cronologicamente, sem registros. Já entre os séculos XV e XVI, a gente observou significativas contribuições para o tema saúde e segurança ocupacional. Medidas de higiene do trabalho após a descrição de envenenamento por mercúrio e chumbo, descrição de algumas doenças e acidentes de trabalho em trabalhadores na área de mineração, refino de metais, já com o intuito e com o surgimento de ventilação como uma boa ferramenta de controle para isso. Em 1700 a gente tem uma obra famosa chamada Doenças dos Artífices, onde 50 doenças relacionadas ao trabalho foram identificadas, né? E a partir dali surgiu já a associação de onde você trabalha, qual a sua profissão e que tipo de doença você pode ter. Vamos falar agora sobre a primeira Revolução Industrial, 1760, 1830, novas doenças relacionadas ao trabalho. E muitos relatos de acidentes passaram a fazer parte do dia a dia das famílias. Não só pais, como mães, crianças, adolescentes, que muitos deles trabalhavam nas fábricas naquela época, né? Surgiram então as primeiras máquinas de fiação, tecelagem, o artesão perdeu o seu espaço. Então esses locais de trabalho à época eram com péssimas condições laborais, de higiene, ventilação, não havia local de descanso e alimentação, muito ruim mesmo. Uma falta de conhecimento muito sério sobre a manipulação de máquinas e falta de dispositivos de segurança geravam vários acidentes. Muitos trabalhadores ficavam mutilados, morriam, e não havia, o que é pior nessa história toda, é que não havia nenhuma regulamentação relacionada ao trabalho. Ou seja, o empregador tinha a faca e o queijo na mão, ele criava, fixava e modificava as diretrizes conforme a sua vontade. Já em 1802, o Parlamento Britânico, por exemplo, aprovou a primeira lei de proteção do trabalhador, já levando em consideração, em 1831, na Inglaterra, os efeitos das artes, ofícios e profissões, na saúde e longevidade. Em 1830, a registro do primeiro serviço médico industrial do mundo. 1833, tá? A lei das fábricas, a primeira lei das fábricas, né, proibiu o trabalho para menores de 18 anos, proibia definia a idade mínima de 13 anos, obrigava ao menos exame médico nas crianças que trabalhavam. 1869 na Alemanha, em 77 na Suíça, várias leis já responsabilizavam os empregadores pelas lesões ocupacionais. Então aí a gente deu um panorama sobre a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, entre 1850 e 1950, aí a gente teve uma grande simbologia da evolução e da transferência de processos e produtivos. Com isso, novas doenças ocupacionais começaram a surgir. Por outro lado, a gente teve um certo avanço na segurança dos ambientes de trabalho e até sobre a conscientização do trabalhador sobre os direitos que ele dispunha, né? O aperfeiçoamento desejado com isso veio nas visões muito fortes de Taylor, pelo princípio da administração científica, e de Ford, pelo princípio de produção em massa, 1907, 1910, tá? E aí o que a gente começou a observar? O modelo econômico muito voltado para a necessidade interna dos países, com alto grau de controle estatal à época, e a legislação de trabalho ainda prescritiva, com uma visão do mercado extremamente protecionista. Então, o modelo de produção fora em massa acabou ganhando uma abrangência muito grande. Trouxe a organização do trabalho, sob o ponto de vista de hierarquia, entretanto, tinha uma força de trabalho com uma baixa qualificação, com empresas estáveis e com salários fixos. Aí a gente teve a criação da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, em 1919, e aí a gente começou a ter um marco importante para mudanças nessa seara, né? Essa organização foi fundada para promover justiça social, ela trabalha sempre com uma estrutura tripartite, né? Governo, empregador e trabalhador. Sua principal missão, promover e oportunizar um trabalho decente em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade, né? Tem alguns dos seus principais objetivos, como, por exemplo, definir e promover normas e princípios, criar maiores oportunidades de emprego com renda decente, tanto para homens quanto para mulheres, melhorar a cobertura e a eficácia dessa proteção social para todos e fortalecer, lógico, aquele conceito tripartite que a gente falou, estimulando
o diálogo social. Várias convenções surgiram, além de recomendações por parte da ONT, definindo o limite de jornada de trabalho de 8 horas por dia e 48 horas semanais, legislações e convenções que depois viram legislações nos países signatários como o Brasil, de proteção à maternidade, definição de idade mínima de 14 anos, proibição de trabalho noturno para menores de 18 anos e por aí vai. Dentre as recomendações da OIT também merecem destaque uma igual remuneração de homens e mulheres trabalhando por uma renda de igual valor, a gente nota que isso é um assunto atual até hoje, né? Ainda a proteção de saúde dos trabalhadores, através da recomendação 97, serviço médico do trabalho, né? Redução de carga horária, tudo isso veio por meio de recomendações. O Brasil, como já dito anteriormente, é um dos países membros e fundadores da OIT. Nós estávamos lá presentes na primeira reunião oficial da OIT. Além disso, existem outros organismos importantes na seara e com papel histórico importante. Por exemplo, a Conferência Americana para Higienistas Industriais, a famosa ACGIH, ela tem um papel fundamental. Em 1938 ela foi criada, em 1941 ela começou a definir claramente os limites de exposição. No Brasil nós temos a NR15, que se espelha muito na CGIH. Já a terceira revolução industrial, pessoal, é a revolução chamada de técnico-científica. Tivemos muitos avanços em pesquisa, criação, transformação de novas formas de trabalho, aí começou a surgir robótica, informática, telecomunicações, até a engenharia genética começou a fazer parte. Aí a gente pensa que tudo ficou maravilhoso porque a gente tem muita tecnologia, né? Mas muito cuidado que às vezes essa tecnologia acaba trazendo novos riscos, como por exemplo o famoso LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que até então não era levado em consideração, isso passou a ser levado em consideração e a gente começou a ter um olhar para outros tipos de doenças e para outro tipo de relação funcionário-trabalho, tá? E em relação à conscientização do trabalho relacionada à sua responsabilidade, à sua segurança ou saúde, é muito importante que nessa época se tinha uma força muito grande, não só ter o EPI, mas fundamentalmente usar o EPI. Pois bem, e agora a gente está no meio de uma famosa quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, né? Nesse momento, o que a indústria alcançou? Ela alcançou uma fase em que ela vai transformar muito a relação de trabalho que a gente vive hoje em dia, né? Uma automatização muito forte para diversas máquinas sendo compatibilizadas a processos digitais. E há, dentre os pensadores, né, a gente está falando da indústria 4.0, é um tema muito novo, se a gente for considerar a evolução histórica, isso está mudando drasticamente a natureza de trabalho para todos os setores e ocupações. Por outro lado, a gente tem outros fatores sociais e mais abrangentes que estão nos preocupando, né? O envelhecimento maior das populações, as questões ambientais, como a poluição muito séria. Então, a gente começa a ter um cenário crítico, né, nas suas externalidades que impactam na relação do trabalho. É importante a gente entender que precisamos de políticas públicas que garantam essa evolução tecnológica, mas que isso seja acompanhado pela formatação e pela competência das pessoas para que possam se inserir nesse mercado de trabalho. Nesse aspecto, a gente avalia que, tanto a nível mundial pela OIT, como a nível Brasil pelo INSS, a gente tem efetivamente quem cuida desses afastamentos dos trabalhos por exemplo, transtornos mentais que podem ser provocados por essa relação muito exaustiva que a gente tem nesse momento. Ou seja, fica como reflexão a gente olhar o paradoxo de muita tecnologia, muita coisa digital e, mesmo assim, outras doenças ocupacionais, um cenário extremamente crítico também.